Oi, bom dia, meu povo, bom dia. Hein, faz um tempo que eu tô devendo isso, que a minha irmã, que é a pessoa que fala assim, você tem que gravar devocionais, você tem que compartilhar a palavra. E eu ficava deixando isso, né, meio de, vamos assim, guardadinho, escondidinho no armário. E aí, finalmente, resolvi tirar as ideias do papel e estamos aqui hoje, né? E eu estou aqui para dizer que eu sei o motivo da tua frieza espiritual. Eu sei porque você se afastou dos caminhos do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, eu já tô, assim, pedindo para quem gostar. Quem não gostar, deixa aí seu like ou dislike pra gente ficar sabendo o que vocês estão achando do material. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, se esse texto falou com seu coração ou, né, e como. E a gente quer se conhecer, né? Conhecer um pouquinho mais o pessoal, tá bom? E já quero agradecer para todo mundo que esteja assistindo, viu? Muito obrigada. E eu espero realmente que essa palavra de hoje possa estar falando ao seu coração de uma forma bem pessoal, sabe? E que você possa ver que Deus é pessoal e que Ele gosta de se relacionar com seus filhos. Amém? Então, bora, né? O trecho de hoje vai ser em Mateus 13, do 24 ao 30, beleza? Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. É conhecido, parábola do joio. Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não. Porque, ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Esse trecho chamou muita atenção porque me fez pensar muito, tipo, eu sei porque as pessoas, não tô dizendo que é as pessoas, essa palavra fala muito comigo também, então, acho que às vezes as pessoas pensam que é só para os outros, é só para o vizinho, mas não, quando a gente está estudando a palavra, ela tem o propósito de confrontar o nosso coração, então, todo mundo está sujeito a isso, na verdade. A questão é, você é capaz de assumir o seu erro e mudar, e resolver assumir a responsabilidade e dizer, não vou fazer diferente, vou ser diferente a partir de agora? Então, essa é a questão principal, é você se permitir ser moldado pelo Espírito Santo. E aí, olha que coisa, né? Esse texto eu acho que ele traz muito, assim, para mim trouxe muito aquela ideia, porque que muitas pessoas se afastam da fé, o que elas usam, né? Como, vamos dizer assim, desculpa, grande parte das vezes, né? Então, esse momento a gente vê aqui aquela série de ensinos de Jesus que começa a usar como ferramenta, né, de ensino as parábolas, né? E essa é uma daquelas que ele começou, vamos dizer assim, a exemplificar como seria o reino de Deus. Ele traz aquela ideia para a gente ficar vigilante, tanto na questão de que as parábolas às vezes estão falando de coisas que vão vir, né, coisas futuras, como também coisas que a gente tem que ficar atento do tipo, ó, já tá rolando, sabe? Então, eu vejo que essa daqui é uma dessas também, que fica naquela ideia de tipo, olha, meio que já tá rolando, você tem que ficar atento, tem que ficar vigilante, mas ela também traz uma questão futura, né, profética. E aí a gente vê que o próprio Jesus, ele explica essa parábola lá nos versos 37 ao 43. É isso mesmo, lá do 37 ao 43. O próprio Jesus explica depois, porque os discípulos perguntam tem como o senhor explicar pra gente o que tá rolando nessa parábola? E aí eu não vou ler aqui de novo, eu vou só trazer os pontos principais. Ele diz aqui, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, é ele próprio, Jesus, foi quem semeou a boa semente. Ele fala, o campo, a plantação, é o mundo, né? Querendo, ou não, são as pessoas, né? Jesus veio pelas pessoas. A boa semente são os filhos do reino, aquele que aceita o evangelho e crê no seu coração, né, que Jesus é Senhor e Salvador e nas coisas que ele fez. Ele padeceu tudo para que a gente para que a gente fosse restaurado. O joio são os filhos do inimigo e o diabo seria o inimigo, ou seja, quem plantou
o joio, né? Que seria, vamos dizer assim, a semente ruim. E a colheita, que ele fala que vai ter depois a separação do joio e do trigo, seria o fim dos tempos. E os trabalhadores seriam dos campos ali, os trabalhadores também que ajudariam, né? Ele a recolher, vamos dizer assim, os ceifeiros que ajudariam a recolher quem é joio, quem é trigo, os próprios anjos. Então, o próprio Jesus explica tudo isso. E o que eu acho interessantíssimo, né? O verso, a gente tem que depois voltar aqui, né? No verso 30. Eu vejo muito interessante aqui. Olha que coisa, no verso 30, o próprio Jesus. A gente tem que pensar, primeiro a gente tem que pensar assim. Depois dessa contextualização, num primeiro momento a gente pode ficar um pouco chateada, porque num primeiro momento eu fiquei, porque você pensa assim, pô, cara, né? Vai deixar que todo mundo cresça junto? Porque assim, olha que coisa. Tipo, um grande motivo de muitas pessoas tropeçarem hoje na fé é por joios, vamos pensar assim, né? É porque as pessoas são forçadas, a real as pessoas são forçadas, os cristãos são forçados a crescer com quem não é do reino de Deus, sabe? Tipo, a gente fica pensando que, porque a igreja foi enviada para o mundo, né? Então a gente vai ter que conviver nesse mundo de caos, no mundo de pecado e tal, mas não é só isso. Ele fala do campo, tipo, dentro da nossa igreja mesmo, tipo, do nosso ladinho, o cara que é joio tá ali, entendeu? Tu não tem como saber. A real, sim, tem uns frutos que vão dar sinais de quem realmente é, de quem realmente não é, tanto que é o que ele usa, que no final dos tempos é isso que vai separar quem é joio e quem não é, né? Mas até lá, tu não tem como saber. A real é essa, até lá tu não tem como saber. Então, tipo, tu vai ter que ser forçado, sim, a conviver com essas pessoas que só estão vivendo de aparência, sabe? Que é triste, vivendo de aparência. E a real é que eles vão parecer muito com crentes, eles vão parecer que realmente acreditam em Deus, vão fazer boas obras, eles vão se vestir muito bem, porque aqui os próprios anjos ficam assim, tipo, quem é trigo, quem não é, sabe? Eles vão ficar confusos. Imagine se os anjos ficariam confusos, tipo, não sabe quem a gente vai tirar agora, imagine nós, entendeu? Seres humanos, que não conhecemos todas as coisas, não vemos todas as coisas. Então, assim, até a gente vai ficar confuso. E eu vejo que isso é um motivo de grande afastamento na fé de muitas pessoas. É o ter que conviver vamos dizer assim, querendo ou não, com o joio também, porque o joio pode ser instrumento do inimigo, né? Mas calma lá, olha que coisa. Se Deus vê que essas pessoas podem ser instrumento do inimigo, tipo, por que ele decidiu deixar ele junto ali? E olha que engraçado, porque o que a gente tem que pensar? Que é o próprio Jesus que traz esse verso 30, que eu acho que assim para mim foi o diferencial, é você pensar que tipo, cara, Jesus não foi qualquer pessoa, sabe? Jesus pensa nessa possibilidade, só imagina. Jesus tá, tipo, tranquilaço lá no céu, vivendo em glória, sendo Deus, e, tipo, ele abriu mão de tudo isso, sabe? Para vir para um ambiente que não foi o que ele queria, porque ele criou com Deus Pai uma terra perfeita, sem pecado, onde tudo era maravilhoso, sabe? Foi a gente que escolheu caguetar tudo, né? Mas ele não, ele abriu mão de toda a sua glória, da tranquilidade de ser. Mentira, não sei se é tranquilo ser Deus, mas abriu mão de tudo isso para vir, sabe? Se tornar, tipo, abrir mão de ser Deus para ser 100% homem, viver num ambiente que, vamos dizer, não é o que ele tinha planejado, porque ele queria algo perfeito pra gente, e ele abriu mão de tudo isso para depois padecer, ser humilhado só para restaurar a comunhão conosco, sabe? Ei, meu povo, uma pausa aqui. Eu falei uma heresia aqui, viu? Ele abriu mão da sua glória, ele não deixou de ser Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus, tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários que depois eu posso fazer um vídeo explicando, mas ele ainda é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele só abriu mão da sua glória quando veio encarnado, beleza? E, cara, esse bicho ele faria qualquer coisa pela gente, entendeu? Tipo, não tem dúvidas que ele ama a gente. Mas aí o que ele faz? Ele fala no verso 30, deixe que cresçam junto até a colheita. Na verdade, isso é uma prova de amor. Deus quer ter certeza que não vai perder ninguém, sabe? Não vai perder ninguém. Então ele deixa que a gente cresça junto com o joio. Só que a questão maior é que a gente tem que, primeiro, entender, sim,
nós vamos crescer em meio cristãos, não cristãos, logo a gente vai ter que conviver com ensino bom, ensino ruim, a gente tem que estar sempre vigilante. Vai ser uma vida mais, vamos dizer assim, complicada, mais difícil? Sim, mas tá, se ainda tá tudo sob o controle, tudo dentro da vontade de Deus, o que que você tem pautado sua fé então? Tipo, por que que você se permitiu se afastar, sabe? O que que te levava a ir para a igreja do início de conversa, sabe? Se era porque você tinha as amizades lá, era porque o pessoal te tratava bem, ou depois deixou de te tratar bem, tu brigou com fulano, não brigou, não sei, tinha que perdoar, tinha que pedir desculpa, não sei. Era por que então que você ia? Qual era a sua motivação? Era o pessoal conseguir, vamos dizer assim, tratar bem teu ego? Ou não? O motivo de tu ir era a pregação do pastor, agora a pregação, tipo, deixou de te agradar, ou simplesmente ele não, sei lá, a pregação é longa demais, ou tu fica com sono, fica não sei o quê. Gente, enfim, muitas coisas que todos estão sujeitos, mas a questão maior é o que você tem pautado a sua fé, o que você tem buscado de verdade, sabe? Quando você vai congregar, quando você vai ler a sua Bíblia, quando você vai orar, o que você tem buscado? Você tem buscado um Deus gênio da lâmpada, que satisfaz todos os teus desejos e tuas vontades, porque você quer ser Deus, no fundo, ou porque você realmente está apaixonado por esse Deus e quer ter um relacionamento com Ele? Será que você está realmente disposto a permanecer fiel até o final, porque você ama a Jesus, porque você realmente reconhece que, cara, Ele me ama e Ele fez muita coisa por mim e eu vou retribuir esse amor? Ou você realmente não conhece esse Deus? Você realmente foi porque é modinha, é legal, é tipo parecer crente e ir nos eventos, não sei. Tipo, na minha cabeça não faz sentido, mas tem gente que, quem sabe, pensa assim. Então, fica aí a indagação. Em que você tem pautado a sua fé? O que você tem feito de verdade para buscar o Senhor? E qual tem sido o tipo de semente que você é uma coisa que você tem que refletir com Deus e permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que tipo de semente tem sido você? Você está disposto a ser joio, ou a ser trigo? E aí alguns podem falar assim, Luíse, mas não tem essa doutrina, não existe esse negócio de perda da salvação e não sei o quê. Realmente, Jesus, quem crê com o seu coração, quem confessa com a sua boca e crê no seu coração, está salvo. Mas a Bíblia também fala em 1 Timóteo 2,4 que a vontade de Deus era que todos fossem salvos. Todos fossem salvos. Isso não significa que todo mundo vai ser, porque tem uma parcela de responsabilidade que cabe a nós. A gente vê lá também no Salmo 32,9 que, tipo, Deus não faz questão de robozinhos, Ele faz questão de pessoas que têm vontade, que têm inteligência, e o tanto que Ele nos fez com um propósito. Ele quer pessoas que escolham a Ele, sabe? Que decidam amá-lo. Então, fica aqui a questão, o que você tem escolhido? Porque ser cristão é uma renúncia diária. Você tem que abrir mão da sua vontade, carregar sua cruz e dizer todo dia, hoje eu vou dizer sim a Deus. E o que você tem escolhido? Qual tem sido vamos dizer assim, a semente que você tem deixado crescer e germinar na sua vida? A de trigo ou a de joio? A que vai permanecer até o final ou a que depois vai se ajuntar e ser queimada? Porque tem esse detalhe também. É fato, ele traz que um grupo vai ser recolhido e vai ser queimado, jogado no fogo do inferno. Isso é uma verdade. E a gente não pode simplesmente querer, vamos dizer assim, maquiar a realidade, a verdade. Ela não vai deixar de ser verdade por causa disso, tá? Porque a gente faz vista grossa. Então, eu espero que... Foi um pouquinho dura a palavra de hoje, né? Mas eu espero que de alguma forma isso tenha te feito refletir, tenha falado ao seu coração. E a gente se encontra na próxima semana, quarta-feira, beleza? Um beijão grande. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, o que isso falou ao seu coração. E a gente vai se conhecendo um pouco mais, beleza? E deixa aqui também sugestões de temas, se vocês quiserem propor coisas pra gente discutir aqui, vai ser super bem-vindo, beleza? Se cuidem, meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo grande, um prazer imenso estar aqui com vocês e até a próxima.